Bem-vindas e bem-vindos! Oi, Jonalva! Oi, Natan! Oi, Essência Reis! Euzi! Enquanto o pessoal vai chegando, vamos nos conectando aí com a música, sentindo essa egrégora que se forma aqui. Oi, Cirla, bem-vinda! Boa tarde a cada uma de vocês. Estou muito alegre de estar aqui hoje, nesse momento, Eita, a música não parou. Deixa eu ver como que eu faço para parar. Pronto. Muito alegre de estar aqui hoje, com esse tema da ancestralidade feminina, ainda nessa vibração do mês internacional da mulher, né, do dia que foi dia 8, mas também nesse mês de maio, que eu acho que é importante que a gente continue lembrando e honrando esse lugar da mulher, que é um lugar de luta, né, e uma luta que vem desde a ancestralidade. E é um pouco disso que eu venho compartilhar aqui com vocês, aproveitando aqui a alegre presença de Jonalva. No domingo passado a gente estava conversando e ela sugeriu inclusive que a gente fizesse um seminário incluindo o tema, né, da integração do masculino e do feminino. Então também é uma honra a esse Dia Internacional da Mulher, mas é também um movimento integrativo para que a gente possa ter, né, construir juntas e juntos esse mundo de equidade de gênero, que nessas dores ancestrais do feminino e com toda a herança que a gente tem, né, isso gera sofrimento em homens e mulheres, né? Então esse movimento de mulheres, esse movimento para, né, garantir um lugar de volta a esse feminino ancestral, é também incluindo esses homens, incluindo também, né, toda essa energia planetária do masculino e do feminino. E eu digo energia planetária porque, pelo olhar sistêmico, né, que a constelação traz, a gente tem essa energia que gera a vida, que é a energia do masculino e do feminino em integração, né? Uma semente, ela brota da terra, esse feminino receptivo e acolhedor, né? E vai em busca do sol. E assim também né, o nosso corpo enquanto mulheres, enquanto homens. A gente nasce de uma mãe, né, de um ventre materno, e de acordo com esse olhar sistêmico da constelação, é essa energia masculina que nos leva para o mundo, que rompe essa simbiose materna para, né, ganhar o mundo. Então essa integração dessas duas forças, masculina e feminina, né, é um caminho a serviço da vida, né? E num tempo de caos como esse que a gente está vivenciando, né, essa catástrofe coletiva, né, eu sinto que quanto mais a gente puder se afirmar nesse lugar,
a serviço da vida, mas a gente pode contribuir a partir de nós, né, para a construção de um mundo, de uma sociedade mais integrativa, mais inclusiva, e para isso, olhar para esse feminino ancestral é bem importante. Né? A gente tem uma história de um feminino negado, inclusive por nós mulheres, para garantir um lugar de honra e de direito nessa nossa sociedade. Né? O movimento feminista, ele é um movimento político que nasce a partir desse lugar da mulher querer ocupar também esse lugar político. E que bom, né, que existe tudo isso, todo esse movimento, que isso me possibilita hoje estar aqui junto com vocês, né, de posse do meu lugar, né, mas para que muitas mulheres conseguissem ocupar esse lugar, muitas vezes foi em sacrifício deste feminino, né, e desse feminino, e se a gente for pensar, a energia do feminino mais profundo é o amor. Então, em sacrifício do amor, da receptividade, do coração, né? Muitas vezes nós mulheres, inclusive, vamos para o mundo com essa energia de força, de luta, né? De reatividade a esse lugar nosso ancestral, ferido. E quando isso tudo começou? Acho que foi uma pergunta que eu me fiz há um tempo atrás. Se a gente for voltar no tempo, né, voltar 20 mil anos atrás, no período neolítico, quando as sociedades, né, eram nômades, se tinha, né, e tem registros escritos na Europa Antiga, mas isso a gente vê as sociedades mais primitivas, isso ainda é presente, né, mais primitivas no sentido de que vem primeiro. Eu gosto de frisar isso porque a gente fala muitas vezes do primitivo de forma pejorativa, mas o primitivo é aquele que vem primeiro, a primeira ancestralidade, aquele lugar mais conectado com a raiz. Né? E a gente vê, e aonde foi que a vida, por exemplo, começou no nosso planeta. Né? Ela vem pelos registros ancestrais, paleontológicos, né? Veio da África. Então, nessas sociedades mais antigas, esse lugar, né, dessa conexão com o feminino da terra, é algo ainda muito viva e presente. Então, reconhecer e recordar disso é algo bem importante para um caminho numa outra direção, numa outra construção de formas de nos relacionar conosco, com o nosso corpo de mulher, com o corpo da terra, e nesse encontro de homens e mulheres, esse encontro em integração, em equidade, respeito, em reconhecimento a cada força, né? E aí esse feminino interno. Então, voltando a esse tempo, né, de 20 mil anos atrás, no período paleolítico, nessas sociedades nômades, se tem registro das mulheres serem vistas como deusas, né? Aquelas que estão quase, né, estão nessa plena conexão com o mundo espiritual, aquelas que trazem a vida do plano espiritual para o plano material, aquelas que eram os portais da vida, né? E elas tinham um lugar de honra, de reconhecimento, e elas nesse lugar de honra e de reconhecimento, né, tinha essa conexão com o próprio corpo, né, e com esse corpo interligado com os ciclos da natureza. E o nosso corpo feminino, né, ele tem essa memória cíclica, né, e que na nossa sociedade a gente vai se desconectando dela para pertencer a um sistema que não de produção, né, e não de criação, de criatividade, de vida. Né? E eu sinto que quanto mais a gente pode nos conectar com esse lugar da criação, da criatividade, mais a gente também pode construir outras formas de laços,
né, de vínculos para o nosso planeta. Né? Então, essas mulheres que tinham esse lugar, né, com o desenvolvimento da agricultura, da propriedade, né, os homens começaram a se fixar na terra e com isso, né, passaram a, né, serem os animais serem proprietários deles, assim como as mulheres também. Né, eram aquelas que geravam filhos para serem força de trabalho. E foram, né, foram perdendo, né, com toda o patriarcado, né, foram perdendo esse lugar, né, de reconhecimento e né, de poder feminino para ir para um lugar de submissão, de negação de direitos. Né? Aqui no Brasil, na primeira Constituição, né, nós mulheres, a gente nem foi vetado o nosso direito de votar na Constituição de 1891, porque na cabeça dos constituintes não existia a ideia da mulher como ser dotado de direito. Né? Então a vida política era desonrosa para a mulher. E isso, né, é algo muito triste da nossa história, né? Mas foi com mulheres que nessa época tinham mulheres já lutando por esse lugar, né? E em 1927, né, já veio esse lugar, né, nos estados, né, de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte, legitimização desse voto feminista, né? E foi aí que as mulheres começaram a participar dessa vida política e saírem desse lugar das endeusadas do lar, as intocáveis, as frágeis, para poder ter um lugar de luta numa sociedade masculinizada. E quando eu digo masculinizada, né, eu falo ainda de um masculino em distorção, né, um masculino que gera sofrimento para os homens também, e que a gente vê vários sintomas desse sofrimento na nossa sociedade, né? O alcoolismo, a violência, né? Isso tudo diz que esse modelo que a gente vive também gera sofrimento para os homens, né? E esse lugar da gente poder ocupar esse espaço, né, é um caminho de também, né, de legitimar essa nossa força, mas muitas vezes essa força nossa, enquanto mulher masculina, protegendo esse feminino ancestral ferido no nosso corpo. Né? A gente querendo buscar um lugar de igualdade, precisando negar uma parte nossa. Né? Então, todo esse movimento histórico foi importante, foi necessário, mas eu sinto que é hora também, né, de resgatar e reencontrar esse feminino ancestral, né? Na constelação sistêmica, né, acho que uma das ordens do amor é o equilíbrio das relações. O equilíbrio, ele é a dádiva, né, da vida, né, o dar e o receber. Né? Quando a gente oferta algo a alguém, é natural que esse alguém venha, né, também querer nos retribuir. Isso dá dignidade. Né? E nesse sistema de desigualdade, de uma sociedade muito masculinizada, de um masculino, vamos dizer, anabolizado e um feminino anêmico, né, se tem em homens e mulheres esse desequilíbrio interno e que gera uma série de sofrimentos, né? E aí, e dentro dessa lógica, a lógica do dominador e dominado, né? Da polaridade, da polarização, né? E não da integração da vida, não da integração das nossas relações. Né? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês podem responder aí no chat. Aqui está sendo transmitido aqui no Instagram e no YouTube, então tem hora que eu não sei nem para onde eu olho. Como acaba que tem mais pessoas aqui ao vivo no Instagram, eu estou olhando para lá, acho que pelo também a minha familiaridade maior com o celular, com esse tipo de
de transmissão, mas é um aprendizado para mim, eu estou aqui aberta a aprender junto com vocês. Né? Então eu queria perguntar para vocês, quando se fala em feminino, qual a primeira palavra que vocês associam? Escrevam aí para mim no chat. Tá aqui ao vivo Regina no YouTube, Jornal, Vesi. O que vem quando se fala da palavra feminino? Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. Oi, Inês, Ana Valéria, vendo vocês aqui agora. Bem-vindas. Ana Catarina, Simone, Marina, Ana Clara. Oh, que alegria, Vânia, minha mãe, Regina. Bem-vindas todas. E aqui, ó, começam a responder, né? Acolhimento, sensibilidade, luta, mulher e sim, intuição. Quanta coisa, né, que vem, né? E a vida moderna nos coloca aqui, ó, terrível porque a minha mente não vem nada de imediato, tenho que parar para construir uma resposta. Sim, é importante a gente parar e construir essa resposta, cada uma de nós, olhar para dentro, né? O que associa ao feminino, né? Porque a vida moderna a gente tem que assumir tantos papéis, e isso é bem interessante, Cirla, que a gente tem que assumir tantos papéis e sofremos tantas pressões, né, que a gente às vezes nem tem espaço para parar, para sentir, para reconhecer, para olhar para dentro, para olhar o nosso lugar. Né? Então, nesses papéis que a gente tem que assumir e nessa exigência de buscar esse lugar nessa sociedade masculinizada, ainda tem que assumir com perfeição, né? Numa autoexigência muito grande. Né? A gente sofre pressão da mídia, das famílias, dos homens, de outras mulheres, de nós mesmas. Né? Quantas vezes, por exemplo, eu já disse isso no Círculo de Mulheres, já me senti culpada por estar ali me dedicada ao trabalho, num amor, com todo o meu coração, e de repente quando olho para o relógio, meus filhos me esperando para eu buscar na escola, atrasada, 15 minutos, meu Deus do céu, que péssima mãe que eu sou, né? E depois venho, respiro e falo assim, não, né? Eu sou humana, meus filhos têm uma mãe humana que falha, e que eu não vou ser perfeita, como também não vou ser perfeita enquanto profissional, vou ser humana, né? Vou dar o meu possível e com todo o coração, né? Então, esse lugar, né, de tanta exigência, a gente vai perdendo, inclusive, o que é esse feminino. Então, reconhecer, recordar é algo bem importante para cada uma de nós encontrar esse feminino perdido. E para nós mulheres, assim como também para os homens, né? E dentro disso, à medida que a gente vai se perguntando, né, também qual parte minha eu preciso me integrar com o meu feminino. Porque são tantos atributos que a gente vai se perdendo da gente mesmo, daquilo que faz sentido para a gente, para corresponder ao externo. Então, qual o pedaço nosso que está faltando? E nesse mundo, com tantas exigências, né, as mulheres, e com tantas dores ancestrais, as mulheres vão entrando muitas vezes, fazendo alguns sintomas, né, bem típicos, né? O lugar da vitimização, né? Coitadinha de mim, né? Coitadinha de mim por essa minha história. E nesse lugar do coitadinha de mim a gente se encolhe, né? A mulher se encolhe e não toma a força, a autorresponsabilidade enquanto corpo, enquanto vida, né? Esse lugar que eu citei, do meu sentimento, que eu citei essa história da escola com meus filhos, da culpa, né? Quem aqui já carregou culpa?
né, por não conseguir assumir esse ideal de perfeição enquanto mulher. Eu sinto que isso é algo bem presente, bem comum, né, porque a gente não dá conta e tem essa autoexigência, essa exigência externa. Quem já sentiu isso, coloca aqui no chat, olha, eu, Inês está dizendo eu, quem mais já sentiu culpa por não conseguir assumir? Eu sinto que isso é bem presente, bem comum. Aproveitando aqui, eu esqueci de falar isso no início, mas se vocês sentirem que essa conversa possa tocar e beneficiar alguém, clica aí no aviãozinho, convidem outras mulheres para se somar aqui junto a nós. Então, algumas pessoas estão dizendo eu, né, e às vezes a gente tem até vergonha de dizer o eu também, porque é demonstrar a nossa imperfeição, a nossa fragilidade, e como isso é difícil. Né? E um outro sintoma que é bem presente é a agressividade, a reatividade. Né? E a reatividade, a agressividade, ela vem pela escassez do amor, do acolhimento. Nalene está dizendo aqui, eu por deixar a Sof na creche chorando e eu me atrasar para pegá-la, por exemplo, juntas, Nalene. Isso é bem, né, presente, já foi também presente em mim isso. Né? E acho que quando a gente pode partilhar isso, a gente pode ver, não tô só, não sou a única, não sou a pior mãe do mundo, né? Sou uma mãe humana. E por falar em mãe humana, né, é o que nossos filhos precisam da gente, né? Eles não precisam de mães perfeitas, eles precisam de mães humanas para poder, inclusive, acolher a própria humanidade, né? Para não irem também, para as nossas filhas principalmente, nossos filhos também, não reproduzirem isso, esse lugar dessa exigência de perfeição. Né? Então, nesse desequilíbrio sistêmico, os homens também sofrem muito, porque na sociedade do masculino anabolizado, o que os homens, eles precisam ter sucesso o tempo inteiro, né? E aí vem o medo de fracassar, né? A raiva que explode nas violências, né? E quantas famílias em sofrimento, principalmente neste momento que a nossa circulação está mais restringida por este desequilíbrio sistêmico, né? Mulheres sobrecarregadas, com excesso de atribuições, né? Cansadas, e os homens também sofrendo porque a nossa sociedade fracassou. Isso toca no fracasso interno de cada um. Né? Então a gente vê que a gente está num momento que o número de feminicídios cresceu, que o número de suicídios também, né? Então está tendo as mortes da pandemia, mas está tendo outros tipos de mortes também, e que é importante a gente olhar para elas. Né? Então, olhar para esse desequilíbrio sistêmico é também tomar essa nossa força e a nossa potência, porque quando uma mulher está despotencializada, aí ela se permite ser agredida. Porque quando tem um agressor, tem alguém que se permite ser agredida, que é vítima, e muitas vezes vai para esse lugar por não reconhecer a própria força interna de precisar dar limites a algumas situações. Né? Então, reencontrar essa potência feminina é também recuperar os nossos direitos de expressar os nossos sentimentos, né? De usar as nossas habilidades, os nossos talentos a favor da vida, né? De confiar na sabedoria do nosso corpo, né? De termos direito ao nosso prazer. Né? Quantas vezes eu já escutei mulheres me dizendo que nunca sentiram prazer sexual?
né? E muitas vezes é negada a sexualidade feminina, né? Desde muito crianças, meninas fecham as pernas, não é assim jeito de menina sentar, né? Quando o corpo começa a mudar, isso não é muito aceito, as próprias meninas começam a se constrangir, fechar, né? Ou acaba indo para a distorção e usando, né? Vivendo essa sexualidade de forma desprotegida, de forma que gera muitos sofrimentos, né? Então, a gente poder resgatar essa potência feminina no nosso corpo é também resgatar o nosso direito de prazer. E de prazer na sexualidade, mas de prazer também na vida, né? O prazer de viver, que está completamente ligado a essa mesma energia da nossa sexualidade, né? Que é a nossa energia vital, a nossa energia que está no nosso baixo ventre, né? E quando ela é contida, reprimida, né? Ela não pode ser criativa e nem prazerosa, em todos os sentidos da nossa vida. Então, uma outra pergunta, né, que eu quero deixar para vocês, né? Quais os prazeres, como é que eu estou vivendo os prazeres da minha vida? Né? E num tempo como esse, pequenos prazeres, num tempo como esse que a gente está vivenciando, é algo muito precioso. Né? Prazeres sutis, sublimes, né? Desde eles até os prazeres mais carnais, desde os mais sublimes aos mais carnais. Né? Assim como também alimentar os nossos sonhos, nossos anseios, o que a gente deseja para a vida, né? E colocar essa nossa energia também a serviço disso. Né? E para isso integrar internamente essa força desse feminino, né? Que é a força criativa, que é a força né? Intuitiva, que é essa força né? Que vem do ventre e que conecta ao coração, e usar ela, né? Integrada com a nossa força da racionalidade. Né? E acho que isso é a gente poder ir colocar em ação, em prática na nossa vida. Né? Que a gente está num momento histórico, né, de muito sofrimento, e se a gente também se congela nessa dor, né, e vai nos despotencializando do nosso corpo, a gente perde a oportunidade de criar vida a partir de nós. De criar vida a partir de nós quer dizer nos colocar a serviço da vida, a serviço do nosso coração, né? A serviço do que faz a nossa alma vibrar nessa existência, o que nos dá prazer, o que nos dá sentido. Então, quanto tempo, né, dessa minha vida nesse momento eu estou conseguindo me dedicar ao meu prazer? Quais espaços eu tenho? Eu estou cumprindo obrigações, né? Porque nós mulheres, né, desde essa ancestralidade, ficamos muito no lugar do cuidado, do servir, e fomos nos perdendo de nós mesmos. Então, abrir espaços para o nosso prazer, para o nosso cuidado, para a nossa realização, é algo muito importante, né, para esse caminho. E uma coisa que eu não disse, eu estava dizendo desse lugar histórico, né? Eu, enquanto mulher, psicóloga, inclusive, uma das coisas que, quando eu comecei a estudar psicologia, uma coisa que me chamou muita atenção, que inclusive muitas das nossas teorias, elas são construídas por homens, né? Freud, que foi um gênio que trouxe essa ideia do inconsciente, ele colocou as mulheres no centro do trabalho dele, mas estudando os sintomas, né? Falando das histerias, patologizando esse corpo feminino que é múltiplo, né? E que expressava toda essa contenção ancestral em sintomas, em paralisias e que eram patologizadas como algo interior, né? E quando a gente vê todo esse histórico, a gente vê como essa despotencialização do corpo feminino é algo muito lá atrás. Então, queria saber se vocês têm alguma pergunta para a gente caminhar para essa
nova parte do que eu queria colocar para vocês. E deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Então, eu queria que a gente pudesse sentir, né? Eu estou aqui falando um monte, mas que a gente pudesse sentir aqui essa egrégora feminina presente, né? Que se cada uma que chegou até aqui foi tocada também por esse lugar, eu também preciso acordar o meu corpo enquanto mulher, preciso encontrar o meu lugar nesse mundo para poder me realizar a partir de mim. Então, eu vou sugerir que a gente vá para o corpo, né, que a gente possa sentir um pouco e que a gente possa sentir e incluir essa nossa energia masculina e feminina interna, né? Incluir esse lugar desse feminino ancestral em conexão, né? Só acrescentando, né, essa conexão mais profunda ancestral, onde que a gente encontra, né? Se a gente tem um feminino ferido desde 20 mil anos atrás, que referência eu tenho para um feminino saudável? Né? Então, para encontrar isso, a gente pode olhar para o que os nossos ancestrais indígenas chamavam de avó, avó lua, a mãe terra. Né? Elas têm essa sabedoria desse feminino no corpo delas, né, no ciclo da natureza. E esse encontro, assim como também nessa relação com esse masculino externo, né? A lua, nessa conexão com o sol, né, que está aqui, né, que são os astros que nos regem, né, assim como a terra, que também segue esse ciclo da natureza. E quando a gente pode encontrar, né, toda essa potência desse feminino ancestral que está nesse ciclo da natureza em nosso corpo, a gente pode começar a nos apropriar desse corpo feminino de um outro lugar. Nos apropriar, por exemplo, da nossa menstruação, que a gente aprende quando criança que é algo sujo, feio, nojento, né, que deve doloroso, né, e na verdade é algo que faz parte desse ciclo e que traz uma renovação celular a cada mês. A gente tem a oportunidade de deixar, né, as células mortas seguirem, o sangue velho seguir para o novo renovar. Então a gente está no momento planetário que essa conexão também, né, tantas coisas em ruína fora e dentro de nós, e essa conexão com o ciclo da natureza de morte, vida, né, no nosso corpo, é um caminho também, né, de... O som tá baixo. Eita. Nalene tá dizendo para ok. Dani tá dizendo que... Ah, meu Deus. É porque eu tentei deixar o microfone aqui embaixo. Então vou colocar mais perto. Eu peço desculpas para vocês. Desculpas para vocês. Pela minha imperfeição. Pronto, o microfone ficou mais perto. Ótimo. Então, né, a gente... Sim, Regina, que jeito lindo de explicar a menstruação. Inclusive, né, citando as abuelas andinas, elas dizem que quando todo o sangue feminino voltar para a terra, cessará o sangue derramado em guerra. E a gente pode pensar, né, que o nosso sangue menstrual é o único sangue que é derramado sem ferida, é o sangue que é derramado para a renovação da vida. E a gente pode pensar no sentido literal desse sangue voltando para a terra, mas também, né, desse vermelho vivo do sangue retornando para os nossos próprios corpos, né, essa força feminina voltando para dentro de nós, e nós podemos ser potência de transformação dessa realidade. Né? Então,
Assim como se a gente for ver, né, por exemplo, na Igreja Católica, se tem o cálice sagrado do vinho, né, que era o sangue de Cristo, a gente poder sacralizar sim o nosso ciclo, o nosso sangue, nos apropriar desse lugar, né, desse feminino sagrado que nos habita, né, que Sueli Carvalho, parteira tradicional, que me acompanhou na gestação de Naê, minha filha, com quem eu fiz minha formação de doula, ela é uma parteira xamânica, né? Ela me trouxe muitos ensinamentos dessa conexão com esse ciclo lunar do sangue no nosso corpo, né? Então, esse caminho integrativo, né, dessa potência desse corpo feminino, né, a gente pode olhar também com essa potência de transformação dessa nossa realidade. Bom, fico feliz que vocês estão me ouvindo melhor e lamento ter deixado vocês tanto tempo me escutando baixinho. Se alguém não tivesse, se vocês tivessem se silenciado, eu nunca ia saber, né? Então, eu vou convidar, né, para que a gente possa sentir o nosso corpo de pé, né? Então, quem puder ficar de pé, deixa eu botar aqui para quem está me assistindo do YouTube poder me ver melhor. E quem está aqui, deixa eu ver como que eu ajeito isso aqui. Então, a gente pode ficar de pé, deixar os nossos pés paralelos, joelho levemente flexionado. Essa é uma posição básica para a bioenergética, que é o ground. A gente deixa os braços soltos ao longo do corpo e vai sentindo os nossos dedos conectando ao chão, como se os nossos dedos fossem raízes que descessem para esse mundo subterrâneo, descesse para dentro da terra. Então a gente vai respirando, sentindo. Tem pessoas que já podem vibrar a partir desse lugar. Então a gente vai inspirar e tomando essa energia das nossas ancestrais através dos nossos pés. E aí a gente vai sentindo as nossas avós, mães, avós, bisavós, tataravós. E a gente vai inspirando toda a força delas para que a nossa vida pudesse chegar até aqui e expirando, deixando ir através dos nossos pés o peso que a gente não quer mais levar conosco. Então a gente pode inspirar, expirar. E a gente pode soltar o som na expiração. Meu corpo já começa a vibrar. Nesse lugar a gente vai sentindo atrás de nós, né, através dos nossos pés e nessa conexão com as raízes, né, essas nossas ancestrais e toda a sabedoria delas no nosso corpo. E a gente experimenta colocar uma mão no coração, outra no baixo ventre, a mão esquerda no coração, a mão direita no baixo ventre, e acolher esse nosso corpo, que trazem memórias ancestrais de dor, mas que trazem também toda a potência que fez a vida chegar até nós. E sentindo esse nosso ventre, que é o nosso órgão feminino, sentindo esse nosso coração que traz, que é receptivo e ativo, que é masculino e feminino. E aí a gente pode aqui abrindo os nossos braços, abrindo as nossas mãos. Para a nossa mão direita, a gente olha para os nossos ancestrais, né, para a nossa energia masculina. Para a nossa mão esquerda, a gente olha para a nossa energia feminina. E os nossos ancestrais, através delas, nossa mãe, avó, avô. Então a gente pode cada um sentir o tempo que fica com cada... Se tem algo a dizer.
Olha para um, olha para o outro. Respira. E a gente pode trazer de volta para o coração, para o baixo ventre. E a gente pode dizer, por amor a vocês, eu tomo o amor de vocês em mim e deixo o que eu não preciso mais levar. E a gente presentifica a sensação e pode ir soltando os nossos braços, nossa cabeça, e indo para o ground invertido, respirando lá embaixo e sentindo a nossa cabeça e os nossos pés se aproximando e as nossas mãos como se fizesse um fio terra com o chão, deixando ir as lutas da ancestralidade e tomando também da terra toda a força de vida que vem através dela. Quando a gente sentir que pode, respira mais um tempinho. Se o pé estiver formigando, pode sentir esse formigamento. E a gente vai desenrolando o corpo com muita suavidade. A cabeça é a última parte a subir. Deixando cada vértebra voltar para um novo lugar. E a gente presentifica a sensação que está aí no nosso corpo agora. Respira. E falando desse fio terra, né, eu vou aqui partilhar com vocês eu ganhei esse presente da minha amiga querida Ana Sofia, e que eu acho que é muito simbólico, né? Então, vendo uma árvore de madeira e que aqui, né, tem várias camadas, ó. Né? Então, quanto mais profunda a raiz dessa árvore, né, se eu tiro essas raízes profundas, essa árvore não se sustenta em pé, a copa dela cai, tá vendo? E assim também é essa conexão com essa nossa ancestralidade. Né? Numa árvore, quando as folhas secas caem ao chão, né, elas servem de adubo para que essa terra fique fértil. Né? Então, também nos conectar com essa ancestralidade é conectar com esse nutriente interno para que a vida possa seguir através de nós. Né? Então, esse é o convite que eu quero deixar aqui para vocês, para que a gente possa, né, reconhecer, honrar e nos conectar com essa nossa ancestralidade, né? E conectar com essa terra a partir de nós, né, nos tornando também potência de transformação dessa nossa mãe terra maior. Então, era um pouco do que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Fico aqui aberta para perguntas. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Oi, Damaris, Mila, Rose, Mônica, Libório, Raquel, Maria, Vivi, Denise, Elma, Regina, tantas que eu também não estou conseguindo ver todo mundo. Delano, bem-vindo.
É uma alegria poder também ter homens nessa conversa, né? E é muita coragem dos homens poder se juntar a nós nesse tipo de conversa, né? E eu honro muito, porque é um caminho integrativo, né? De fato, de conexão, de integração desse masculino e feminino, interno e externo, né? Para construções de laços íntegros e integradores para a nossa realidade maior. Então eu quero deixar com vocês o meu profundo agradecimento por esse tempo de partilha, pela disponibilidade de vocês, de estar aqui junto comigo nesse momento. Quero convidá-los e convidá-las para irem se aquecendo, para estar conosco nesse seminário. Ana Catarina, tão contente de te ver aqui também, viu? Que bom, presente. Quanto tempo a gente não se vê, uma alegria. E aí eu já deixo o convite para estar conosco no seminário, integrando o masculino e o feminino. E fico aqui com meu coração quente, aquecido e nutrido com esse encontro, com essa egrégora que se forma. E muito bonito ver aqui, né, vocês se cumprimentando, homens presentes. Eu vou só deixar aqui uma musiquinha para a gente ir se despedindo. E sim, vou deixar a live gravada, vai ficar salva aqui no Instagram. Aí depois Edilane, que cuida das redes sociais do Integrar, com todo amor, vai colocar disponível no YouTube. E para quem não pôde acessar, então, quem vocês sentirem que possam se beneficiar com essa conversa de hoje, compartilhem, convidem. Eu sinto que esse tipo de saber, de reflexão, precisa chegar ao maior número de pessoas possível para que a gente possa, de fato, estar aí nesse caminho de encontro de uma nova direção. Então, um beijo grande. Boa tarde para vocês, bom final de semana. Eu vou buscando e procurando a minha essência sagrada. Eu vou cavando e mergulhando até encontrar a minha morada, aonde eu canto, agradeço e danço o milagre da vida, onde eu descanso e alimento. Paz e bem, Elma. Mãe, beijo grande, Edilane, Regina. Eu vou cavando e mergulhando até encontrar a minha morada, aonde eu canto, agradeço e danço o milagre da vida, onde eu descanso e me alimento, mulher selvagem me guia. Oi, Inês, agradecida também por sua presença. Agradecida. Vou deixar com vocês
Vou tirar aqui uma imagem. Para a gente fechar, se despedir de vez agora, eu vou tirar aqui uma carta do Oráculo da Mulher Selvagem, uma imagem arquetípica para a gente levar no coração, para nutrir esse feminino profundo. Então, estão vendo? Ilusão. Essa carta tem uma mulher abraçada e descansando num lugar escuro. Eu vou aqui ler rapidinho para a gente finalizar, né? O que essa carta nos diz para a gente levar de reflexão. Nessa carta, vemos a figura de uma mulher que repousa serenamente no colo de quem? Não é possível ver a forma da pessoa a quem ela se entrega de maneira tão confiante e despreocupada. Ela sorri, está de olhos fechados, tem flores no cabelo. Ah, ela é uma romântica. Qual de nós não conhece esse sentimento? Mas veja, ela não conhece a pessoa a quem ela se entrega. Ela é enigmática, um azul turbulento que não a envolve em seus braços, permanece distante e frio. Será que essa pessoa realmente existe ou se trata apenas de um sonho dessa mulher? Qual a projeção a qual ela se entrega? Essa carta certamente nos mostra que uma mulher apaixonada, a paixão tem a cegueira da sua pedra fundamental, a paixão que arrebata e não nos deixa ver o que temos diante dos olhos. Quem não conhece esse tal sentimento? Todas nós já fomos vítimas desse engano. Embora algumas pessoas considerem a projeção apenas um aspecto negativo, ou seja, projetamos no outro aquilo que não queremos enxergar em nós, é possível supor que também projetamos no outro o aspecto positivo de nós. Nesse sentido, os relacionamentos com o mundo são sempre uma projeção, e dessa forma o outro serve ao sublime papel de espelho para nos ajudar a refletir aquilo que está no nosso inconsciente. É importante compreender que a projeção não se limita apenas aos relacionamentos amorosos, embora esse certamente seja seu palco favorito. Constantemente somos confrontadas com imagens projetadas pela mente, imagens que são alimentadas por impossíveis máscaras sociais, que nossas feridas ainda não são curadas pelo excesso de expectativas e também pelos nossos medos. Qual outro te encanta? Qual é intolerável? O quanto esse outro revela de você? Essa carta, Ilusão, ela convida a uma reflexão sobre a qualidade das relações. Você consegue enxergar o outro como ele é ou vive preso em armadilhas? Chegou a hora de abrir os olhos e enxergar quem está diante dos seus olhos. Olhe, e permite acordar das ilusões infantis que todos nós em alguma medida carregamos. O mundo não é exatamente como a gente imagina quando criança. As crianças agem assim. Quando uma criança sonha, acorda chorando, depois ela aprendeu a identificar a diferença entre realidade e fantasia. Por isso ela tem tanto medo e é tão vulnerável. Talvez você venha agindo como uma criança já há bastante tempo, sonhando, projetando, ressentindo, e quando as coisas não são aquilo que você imaginava. Obviamente, tem que se manter preso ao sonho que é confortável. Dormir e sonhar, acreditar que esse sonho é real, mas novamente isso
nos fazem como criança. Essa carta vem lembrar que o despertar pode ser um processo doloroso, mas gratificante, pois despertando que podemos agir a partir de um lugar de consciência e presença. E a primeira entrega que a gente pode fazer é a nós mesmas, ao nosso corpo, ao nosso feminino e ao nosso masculino interno, para que a gente possa ir para todas as relações sem projetar, sem ilusões, em integridade. Então, fiquei aqui contente de vir isso, né? Bem em consonância do que a gente estava conversando sobre essa potência nossa enquanto mulher, que muitas vezes está perdida e que a gente vai levando para as relações, nas projeções e entrando em ciclo de sofrimento. Então, que a gente possa primeiro nos integrar internamente, para que externamente a gente possa construir laços integrativos e de integração. Então agora, de fato, vou me despedir de vocês e deixar aqui salva, gravada. E fica, Vanusa, que bom você por aqui. E fica o meu agradecimento profundo a cada uma de vocês que esteve aqui presente hoje. Um abraço. Vou finalizar